apresentar as perspectivas, que são perspectivas biotecnológicas no controle do greening, né? Então, a estratégia de biotecnologia do Fundecitrus, ela tem basicamente 3 áreas. A área principal é focada no greening, no HLB, tá? Onde nós temos 3 tópicos que nós estamos trabalhando ao longo dos anos. Uma planta repelente ao psilídeo, que é onde vou gastar mais tempo dessa apresentação, falando sobre o desenvolvimento dessas plantas. Também a murta letal, pegando o gancho no que o Marcelo já mencionou para a gente, e concluindo com genes para o controle da bactéria. Então, a estratégia de controle do greening entra numa estratégia biotecnológica, onde também temos plantas com redução do limoneno para o controle de mosca das frutas. Essas plantas foram desenvolvidas na Espanha, e elas têm apresentado, em laboratório, características de tolerância à pinta preta e cancro cítrico. Esse tema não vai ser abordado hoje. Assim como as qualidades benéficas do suco, que é outro tema de biotecnologia. Tá? O Fundecitrus decidiu investir em biotecnologia ou em engenharia genética contra o greening em 2008, face ao grande desafio de se fazer o controle, se fazer o manejo do greening. Tá? Nós sabemos que não existe resistência genética em citros contra a Liberibacter, contra o greening, contra o HLB. Então, não há possibilidade de fazer o melhoramento genético convencional contra essa doença. Tá? Ao longo de ontem e de hoje, nós estamos vendo que não existe porta-enxertos, não existem variedades que possam incorporar, que possam ser fontes de resistência. Então, a engenharia genética permite que nós busquemos características de fora dessas cultivares e incorporemos elas nos citros para desenvolver a resistência, que pode ser resistência, repelência, como eu vou falar no primeiro caso, tá? Com ao utilitário final, ao produtor, um menor custo, uma integração com o manejo, menor impacto ambiental e dentro de uma característica de sustentabilidade, que é o tema desse painel. Tá? Então, o programa efetivamente se iniciou em 2009, construção de laboratório, estufas, incorporação da tecnologia de geração de plantas cítricas transgênicas, usando o tecido maduro, que é uma característica relevante desse projeto, porque no momento que nós temos uma planta, ela vai para o campo, em 2 anos já está produzindo. Então, essa tecnologia ela foi trazida da Espanha, depois ela foi aperfeiçoada com o que o pessoal do Paraná, do IAPAR, desenvolveu. Tá? Em 2012, nós passamos a desenvolver as primeiras plantas. Nós tivemos um desafio que cumprir em 2013, que foi gerar uma metodologia, ou propor uma metodologia para a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança de como testar essas plantas no campo, porque havia uma reticência por outros testes que foram realizados no passado em manter flores e frutos dessas plantas geneticamente modificadas no campo. Então, a partir de uma proposta que nós fizemos para a CTN-Bio, foi feita uma normativa e hoje nós temos um protocolo estabelecido. Então, isso nos agiliza a permitir fazer experimentos de campo. E algumas plantas já foram ao campo em 2016 para a gente acompanhar o desenvolvimento. Tá? Então, falando do projeto principal, que é o projeto de repelência ao psilídeo em goiabeiras, as observações de campo de citricultores no Vietnã, feitas no início desse século, apontavam que plantios em monocultura de cítricos, de tangerinas, apresentavam altos índices de greening, logo depois do plantio, e alta presença de psilídeos. Alguns, cerca de 4 citricultores do Vietnã, observaram que, no caso de plantio em consórcio entre citros e goiaba, mas o que não acontecia entre citros e bananeira, citros e manga, ocorria, pelo menos nos primeiros anos de plantio, uma baixíssima incidência de greening e quase não encontravam psilídeos. Essa observação de campo depois foi feita a nível de pesquisa por pesquisadores do Japão e da Austrália. Tá? E eles conseguiram mostrar, com números, que no primeiro ano existia uma incidência de greening, uma incidência de psilídeos nesses pomares com interplantio muito menor. Tá? No segundo ano, essa incidência de psilídeos e de greening era mantida, mas, a partir do terceiro ano, era perdida, provavelmente pela discrepância de tamanho entre essas plantas. Tá? Houve uma missão do Fundecitrus, capitaneada pelo professor Beauvais, que visitaram o Vietnã, levaram o pessoal da indústria e da pesquisa para entender qual que era esse aspecto no campo. E se convenceram que era uma estratégia que poderia ser abordada
com o aspecto biotecnológico, não empregando a goiaba no campo. Tá? A primeira observação que se fez, então, é que muito provavelmente deveria existir algum componente da goiaba que interferia no reconhecimento dos citros, ou na percepção de onde estaria a planta cítrica. Nesse aspecto, foi estudado a atratividade ou a repelência da goiabeira, dos voláteis dessa planta, e se concluiu que a goiabeira tinha característica repelente ao psilídeo. Tá? O Dr. Walter já fez a introdução de como que é um experimento com olfatômetro. Nós sempre utilizamos o olfatômetro de 4 vias para esse tipo de experimento, onde que o inseto escolhe o campo de odor que vem de plantas ou o campo de odor que vem do ar puro. Então, se ele escolhe o campo de odor da planta, a planta é atraente. Se ele escolhe o odor aqui do ar puro, essa planta é considerada como repelente. Então, a goiaba teve essa característica de repelente. Tá? Mas, como eu falei, o objetivo não era usar a goiaba num plantio consorciado com os citros, era usar a estratégia da repelência. Tá? Então, passou-se a determinar qual era o composto repelente que estaria presente na goiabeira. Tá? Também existiam alguns dados na literatura que não batiam com as observações que foram feitas inicialmente na Exalc, posteriormente no Fundecitrus. Tá? Comparando citros, que é uma planta monoterpênica, como tem o limoneno como seu principal composto terpênico, as goiabeiras são predominantemente sesquiterpênicas, que têm compostos também terpênicos, mas de outra categoria. Tá? E entre o principal sesquiterpeno presente na goiabeira, temos o composto chamado de cariofileno. Tá? Então, é um bom candidato pela predominância nesses voláteis emitidos pela goiabeira para ser o candidato a repelente nessas plantas. Então, foram feitos testes de olfatometria com esse composto puro e, em determinadas concentrações, ele se mostrou exatamente como repelente. Então, o composto puro, predominante no volátil da goiabeira, ele se mostrou repelente ao psilídeo dos cítricos. Tá? Na estratégia seguinte, nós teríamos que provar que uma planta produzindo esse composto em altas quantidades, ela se tornaria também repelente ao psilídeo dos citros. Tá? Enquanto trabalhávamos já com essa estratégia em citros, usamos uma planta modelo chamada de Arabidopsis thaliana, que permite um rápido screening de compostos e de genes. Tá? Fizemos essa planta que normalmente não produz traços, praticamente nada do cariofileno. Colocamos o gene que produz esse composto nessa plantinha aqui, ela começou a produzir praticamente 2.000 vezes a mais desse composto. Tá? Então, aqui essas 3 situações, a planta que produz um traço, que é a planta considerada selvagem, a planta onde que esse gene foi tirado da planta, então ela não produz nada do cariofileno, e a planta que nós criamos para produzir bastante cariofileno. Testamos isso com o psilídeo, e realmente a planta que produzia bastante cariofileno se mostrou repelente ao psilídeo. Então, já havíamos identificado o composto, tá? Identificados o gene, mostramos que o composto puro era repelente, e depois que o composto, sendo produzido numa planta, também era repelente. Então, com esses elementos, nós tínhamos a base para desenvolver e para avançar no projeto com as laranjas geneticamente modificadas para produzir mais desse composto repelente. Então, tem toda uma estratégia, né, que foi montada, e as etapas do processo, depois que você gera uma planta no laboratório, são diversas etapas, não dá tempo de entrar em detalhes, assim como a caracterização molecular, saber se o gene está presente, está expressando em alta quantidade, número de cópias que esse transgênio foi inserido, as análises químicas que são essenciais para a gente entender se a planta está produzindo muito ou pouco desse composto, se ele está sendo modificado. Tá? O comportamento do inseto, que é a chave, mas ele é demorado, são trabalhos muito meticulosos, tá? Que a equipe da entomologia tem que testar por diversos dias, no mínimo 10 dias em condições adequadas para ter um resultado sólido, porque há muito dado inconsistente na literatura. Então, essa etapa de comportamento, ela é o que diz se a planta é repelente ou não é repelente. E, além disso, você tem que observar as próprias características da planta, para ver se ela está sendo alterada ou não, porque nós estamos alterando, fazendo uma engenharia metabólica nessas plantas. Nós estamos alterando compostos que, por vezes, podem estar envolvidos na produção de hormônios.
Tá? Então, ao longo desses anos, nós geramos 266 plantas, o que é um número relativamente grande de plantas. Cada planta é chamado um evento de inserção genética independente, então são 266 linhas. Nós tivemos 7 estratégias de combinação de genes, tá? Porque toda essa alteração metabólica permite muita variação de quais genes e aonde que nós expressamos. Também não dá tempo de entrar em detalhes. Então, isso daí foi feito em laranja perivalência, nossas variedades elite. Como eu falei para vocês, tecnologia de transformação genética de tecido maduro. Então, essas plantas que já estão no campo já estão iniciando produção. Tá? Parte molecular e química foi feita com todas as plantas. A parte de olfatometria, um número menor de plantas. Se nós fôssemos fazer olfatometria com todas essas plantas, aqui nós demoraríamos de 8 a 9 anos para ficar avaliando todos esses materiais. A emissão de voláteis é uma característica chave para esse projeto, porque nos permite quantificar quanto do composto repelente está no ar, está no ambiente fora da planta. Tá? E é exatamente esse ambiente que o psilídeo percebe. Claro que ele tem características visuais que atraem ele para as plantas, mas ele tem as características também olfativas. E, no nosso entendimento, as características olfativas são chaves. Tá? Uma parcela dessas plantas já foi para o campo, outra está indo para acompanhar o desenvolvimento. Tá? E alguns eventos, então 4 eventos selecionados de plantas que tiveram características muito boas, estão selecionados para ir para o campo em breve para fazer experimentos de repelência. Tá? Essas plantas que são as que têm as melhores características, tá? Elas estão em códigos aqui, HB, GM1 até GM5, elas chegam a produzir, a emitir composto repelente na atmosfera, cerca de até 3.000 vezes mais que a planta controle. Tá? Isso quer dizer que a planta controle também emite esse composto? Também emite, em pequenas quantidades. Só que o blend de compostos que a planta controle emite é o blend atraente. O que a gente quer tornar a laranja, que ela é naturalmente atraente para o psilídeo, a gente quer gerar essa característica de repelente. Por isso que nós pedimos para ela produzir uma grande quantidade do cariofileno, que é o composto caracterizado como repelente. Tá? Essas plantas aqui que têm essa alta produção desse composto foram testadas contra a repelência e todas elas mostraram repelência ao psilídeo. Tá? Esses números, obviamente, não são números absolutos, não é 100% de repelência. A gente não imagina que, numa condição natural, no campo, a gente vai conseguir repelir 100% dos psilídeos, mas o objetivo é reduzir, tá, em um certo número, que nós só vamos conseguir mensurar isso numa condição de campo, experimentos com psilídeo em condição de laboratório e estufa para mensurar essa repelência com uma planta em desenvolvimento são impraticáveis de se fazer. A gente espera, então, que reduzir um número de psilídeos que vai encontrar a planta cítrica e, potencialmente, inocular a Liberibacter. Tá? Então, aquelas 4 plantas selecionadas, elas vão para um experimento de campo, com toda a estratégia de biossegurança, em blocos grandes, com praticamente meio hectare, para criar uma nuvem de composto repelente nessa área e, teoricamente, ter um menor número de pousos e de inoculação do HLB nessas plantas. Tá? Então, são experimentos que exigem uma ótima estrutura, um investimento grande e um tempo considerável para a avaliação da epidemia de greening. Tá? E aquelas plantas que tiverem a característica repelente, aonde que o psilídeo vai encontrar uma fonte de alimentação? Muito provavelmente ele vai fugir dessa planta repelente e vai buscar uma outra planta, que seria uma planta que não imita o repelente, ou, eventualmente, ele poderia encontrar no seu caminho uma borda de murta, que o Marcelo já mencionou. Tá? Uma borda de murta ela teria a característica, então, de evitar que aquele psilídeo que não gosta da repelência dos cítricos fuja do cítrus repelente, ou nem entre no pomar, se alimente nessa murta e morra, da maneira que ele falou, aplicando inseticida. Só que a intenção de usar uma estratégia biotecnológica para isso é incorporar um gene que seja letal ao psilídeo, sendo que o psilídeo, no momento que se alimente ou se reproduza nessa planta de murta, planta de bergera, pode ser feita uma planta de citros também para validação, o psilídeo não se reproduza ou morra durante a sua alimentação nessa planta. Tá? Então, idealmente, nosso projeto
ele aposta em murta ou bergera, porque não são hospedeiras da Liberibacter. Então, são plantas que não sofrem, não representam fonte da Liberibacter. Mas isso representa um outro problema. A necessidade de desenvolver protocolos para trabalhar com essas plantas em condições laboratoriais. Protocolos para modificação genética. São plantas que não interessavam a comunidade científica. Tá? Então, nós tivemos que desenvolver protocolos de regeneração da murta. Isso demorou cerca de 2 a 3 anos para desenvolver. Hoje, nós fazemos a murta crescer in vitro, fazemos a bergera crescer in vitro. A bergera é um pouco mais fácil que a murta. E temos que fazer a etapa seguinte, que é a transformação genética estável da murta através da técnica possível. Aí que entra o grande gargalo. Tá? Nós conseguimos até hoje gerar brotos que expressam características desse gene que nós queremos colocar na planta, mas isso nós não conseguimos gerar plantas inteiramente expressando essa característica de maneira estável. Então, estamos trabalhando bastante aqui nessa área. Tá? Isso diz respeito a fazer a modificação genética. Só que nós temos que inserir uma característica que seja letal ao psilídeo, para que o produtor não precise ficar aplicando, reaplicando o inseticida para matar a murta. Tá? Então, nós propomos fazer uso da técnica de interferência de RNA, é uma técnica que muitos já devem ter ouvido falar, já está em uso, já tem até um milho com essa característica, que é um milho comercial para combater uma lagarta. Tá? E nós testamos alguns alvos junto com nossos colaboradores e mostramos que esses alvos eles são efetivos em bloquear o desenvolvimento do psilídeo. Então, nós temos potenciais genes candidatos que nós podemos inserir na murta e gerar um componente, que é um RNA de fita dupla. Tá? Um RNA de fita dupla também é produzido pelos vírus nas plantas. Tá? Então, ele já é uma tecnologia que a natureza emprega para a sua proliferação. Só que, dessa maneira, ele mataria os psilídeos. Os psilídeos não teriam característica de se reproduzir nessas plantas. Tá? Então, é um projeto bastante desafiador, principalmente pela ausência de informações básicas para essa cultura. É uma cultura mais rústica, murta. Então, para você conseguir elaborar essa transformação genética, a gente está investindo bastante tempo. Tá? Para fazer a validação, se uma estratégia de RNA vai ser letal ao psilídeo, nós também podemos usar a modificação genética em cítricos, que é o que nós estamos fazendo para não ficar esperando enquanto nós conseguimos gerar murta. Nós estamos gerando citros com esses genes. E também estamos usando a estratégia do vetor CTV, que é uma estratégia que o Fundecitrus é o segundo laboratório no mundo que consegue desenvolver essa estratégia, tá? De usar o vírus da tristeza dos citros, que já foi um problema na citricultura e hoje está disseminado no parque citrícola com a sua característica de proteção cruzada, principalmente em pera. Tá? Então, nós conseguimos desenvolver um vetor CTV em colaboração com o professor Dawson, na Flórida. A Diva passou 4 anos lá para usar o vírus para fazer um vetor, que é um carregador de genes para testar dentro da planta. Tá? A grande vantagem é que o vírus da tristeza dos citros ele mora no floema, que é exatamente o lugar onde o psilídeo se alimenta e a bactéria do greening também se multiplica. Então, essa tecnologia também permite que nós testemos genes contra o psilídeo e contra a bactéria. Tá? Então, esses genes para a letalidade ao psilídeo já estão nos vetores CTV para a gente testar contra o psilídeo. E a terceira estratégia que nós estamos empregando, que é a mais recente, é testar resistência contra a Liberibacter. Então, esse painel foi focado em psilídeo. Tá? Existem relativamente um número grande de informações referente ao psilídeo, e em função da incapacidade de cultivo da Liberibacter, as estratégias para focar resistência contra a Liberibacter são mais limitadas. Tá? Mas nós temos algumas abordagens para tentar inserir genes na planta cítrica para impedir a multiplicação da bactéria na planta. Tá? Então, essas plantas estão em desenvolvimento. Tá? Em cerca de 2 anos, nós poderemos ter os primeiros testes para apresentar para o público. Tá? Essas estratégias, obviamente, elas podem ser usadas em conjunto. Então, na estratégia de repele, atrai e mata, que o Marcelo mencionou, então você pode ter um pomar repelente com a borda atraente letal, ou se a borda for exatamente efetiva, você pode ter um pomar não
geneticamente modificado e uma borda atraente e letal. Tá? Convém ressaltar que, enquanto a gente não tem esse material, ou mesmo quando a gente tenha, o manejo com as estratégias que vocês, senhores, estão observando nesse simpósio, elas deverão ainda ser implementadas. Tá? O que nós precisamos é o que o professor Bové sempre falava, nós precisamos ter tempo para desenvolver essas plantas, então manter essa tática de manejo do greening baseado nos 10 mandamentos, ou pelo menos no tripé essencial do manejo do greening, em dia, para se no futuro nós tivermos uma planta resistente, nós termos uma citricultura ainda vigorosa para implementar essa estratégia, que vai ter muitos desafios ainda pela frente. Tá? Então, esses projetos envolvem um grande número de colaboradores internos do Fundecitrus, instituições colaboradoras do Brasil, da Espanha, apoio financeiro da FAPESP. Tá? Então, o pessoal da Espanha, capitaneada pelo Leandro Penha, que também está aqui com a gente trabalhando, o pessoal da Exalc e uma equipe que já nos deixou por estar em outros locais, ou como o professor Bové, como teve a homenagem ontem. Tá? Então, agradeço a atenção dos senhores e, na sequência, estaremos disponíveis para perguntas.